Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que o vosso fim de semana esteja a decorrer bem. É um pouco chuvoso, mas está pacífico. Vamos só aguardar um pouco para ver quem é que tanto chega. Esta semana o título da... Olá, Isabel. O título do direto é Sombra e Luz. Daqui a um bocadinho explico porque é que tem este título, Sombra e Luz. Não é difícil, até porque nós somos um conjunto das duas, por vezes não queremos ver, no entanto, somos um conjunto, uma menos positiva do que outra, mas tem a ver essencialmente, vamos falar já daqui a pouco, tem a ver essencialmente com frequência. E a nossa frequência é que vai determinar, eu daqui a bocado já falo sobre isso, é que vai determinar se estamos a viver como sombra ou se estamos a viver como luz. Portanto, não é difícil nós determinarmos o que é que estamos a viver interiormente, o que é que estamos a viver dentro de nós. Já vamos falar sobre isso para perceber. Entretanto, para aqueles que não sabem, no dia 27 de novembro, falta menos de um mês, vamos fazer um retiro de meditação Olá, Raquel, cujo título é Venha aprender... Boa noite, Raquel. Venha aprender a meditar num dia. É óbvio que num dia não se aprende a dominar e muito menos a meditar, mas ensinam-se algumas técnicas básicas para podermos meditar e ao mesmo tempo, ou mais do que isso, aprende-se a ficar tranquilo. Olá, Hermínio, aprendes a ficar tranquilo depois de um dia intenso de trabalho. Que por vezes, quando chegamos a casa, vivemos com uma frequência de trabalho que não é propriamente fácil. E a primeira coisa que devemos fazer quando chegamos a casa é cortar com essa energia. E para cortarmos com essa energia, o mais eficaz é sentarmos no chão, fazer uma pequena meditação, 5 a 10 minutos. Boa noite, Hermínio. Para podermos definitivamente cortar com aquela energia mais densa que trouxemos da rua. Neste caso, trouxemos do trabalho. Portanto, no dia 27 de setembro, das 10 da manhã, de setembro não, peço desculpa, no dia 27 de novembro, das 10 da manhã às 18, vamos fazer um retiro em que possamos aprender algumas técnicas para podermos ficar tranquilos e para podermos, dentro da medida dos possíveis e da nossa disponibilidade de tempo, fazer o nosso trabalho interno. Basicamente é isso que se trata. Quando falamos em meditação, é óbvio que as nuances que existem dentro da meditação são muito mais do que isso. Como tenho vindo a dizer e como diz qualquer instrutor ou qualquer mestre de meditação ou alguém que oriente meditações, a meditação é muito mais do que isso, é muito mais do que estar e silenciar, é uma forma de cortar tudo aquilo que está mais denso, baixa até as nossas pulsações baixas, tudo aquilo até o ritmo cardíaco abranda, tudo aquilo que está acelerado em nós deixa de estar acelerado e passa a estar muito mais pacificado, muito mais tranquilo, muito mais calmo, muito mais pacífico. E esse é o sentido. No sentido de chegarmos a casa e termos alguns minutos para nós, independentemente do barulho que possa haver em casa de cada um, ou não, temos alguns minutos para nós, para ficarmos tranquilos, para podermos fazer o nosso trabalho interno de maneira
a não... Olá, Sofia, de maneira a suavizarmos, em certa medida, aquele dia que, no caso de alguns, pode ser ou não mais intenso ou mais denso do que o normal. É óbvio que são dias necessários, nós temos de trabalhar, temos de sair de casa, mas por vezes quando chegamos a casa precisamos de refletir e precisamos de abrandar um pouco da energia que trazemos da rua. E a meditação, olá Sofia, a meditação faz isso. Como faz a meditação, como faz o yoga, como faz qualquer terapia espiritual. Isto é, se formos terapeutas naquela terapia, podemos fazer um autotratamento. Senão, temos que recorrer a outros terapeutas para nos fazerem os tratamentos. Eu digo isto porque tenho alguns cursos de terapias diferentes. Só este mês fiz 4. Este mês não, este ano fiz 4. Portanto, significa que nós não podemos parar. Somos seres de luz, seres espirituais, e se estamos cá para fazer uma viagem bonita na Terra, temos que aproveitar e, para além do nosso trabalho no dia-a-dia, fazer um trabalho interno, um trabalho espiritual, que nos traga alegria, que nos traga felicidade e que nos traga algum sentido, isto no que diz respeito à existência. Que é para podermos perceber o que é que viemos cá fazer este plano. Isto é sobre a meditação que vai ocorrer, o retiro de meditação que vai ocorrer no dia 27 de novembro, das 10 da manhã às 18 da tarde. Portanto, quem se quiser inscrever, está convidado. No entanto, sobre o tema de hoje, é um tema muito interessante, que eu já fujo há algum tempo, que é sombras e luz. Porquê é que é sombras e luz? E qual é o sentido de falar sobre as sombras e luz? Quando falamos em sombra e falamos em luz, que é algo que é diametralmente oposto, supostamente, mas é algo que faz parte de nós, tanto a sombra como a luz, ou se preferimos a luz e a sombra. No entanto, se analisarmos a nossa conduta e se analisarmos a nossa frequência, nós vamos ver porque é que em determinada situação somos sombra e porque, olá Mário, porque é que em determinada situação somos luz. E é fácil. E é mais fácil do que aquilo que a gente pensa. Quando começamos a fazer o trabalho espiritual, e nomeadamente por via da meditação, aceleramos o processo de evolução. E quando aceleramos o processo de evolução, se produz em nós uma abertura de consciência. Boa noite, Mário. E uma amplitude, se é que se pode dizer, dessa própria consciência. Uma expansão da consciência. E quando essa expansão se dá, a nossa vibração, ou a vibração das nossas células, corre muito mais rápido. O que significa que começamos, em certa medida, a sermos mais luz. No entanto, aquela parte nossa, nomeadamente no que diz a respeito à parte emotiva e à parte mental, até porque o físico recupera mais rápido e vibra muito mais rápido na luz, por incrível que possa parecer, porque se vai adaptando. A parte emotiva e a parte mental, em certa medida, travam, isto pelo ego, travam o desenvolvimento, ou se preferirmos, a entrada na luz. Isto é, quando temos uma atitude impensada, quando tratamos mal aqueles que amamos. Normalmente é assim, a gente só trata mal aqueles que ama. E quanto mais ama, mais trata mal. É estranho, mas é verdade. Parece quase as duas faces da mesma moeda. Nós na Terra somos muito estranhos e muito esquisitos. E porquê é que isso sucede? Porque se tivéssemos uma frequência elevada, uma frequência de luz, a asneira não entrava em nós. Mas quando a asneira entra, a vibração baixa e a vibração mais densa também entra. Ou seja, eu só consigo ser indelicado, ser desrespeituoso e ser desagradável com aquele que amo
ou até como colega de trabalho, se a minha frequência estiver em baixo. Se a minha frequência não for frequência de luz e for uma frequência da sombra. E aí, até os obsessores fazem o que querem. Fazem o que querem porque a nossa vibração é uma vibração que não tem proteção nenhuma. Estamos completamente desprotegidos, estamos completamente entregues àqueles que eu costumo designar por brincalhões, que são alguns seres que nós designamos por obsessores, em que normalmente fazem o que querem de nós, em termos energéticos, em termos espirituais, porque se a nossa vibração estiver elevada e se for uma vibração de luz, torna-se muito mais difícil os obsessores ou até nós reagirmos e sermos, ao tratarmos mal, aqueles que a gente gosta. Daí a importância de termos uma consciência muito mais expandida para podermos perceber porque é que erramos. Porque é que por vezes somos indelicados, porque é que por vezes tratamos mal, tratar mal no sentido de não respeitar aqueles que amamos. Isso acontece muito nas relações interpessoais, marido e mulher, com os filhos, com os pais, no local de trabalho, porque sempre que a frequência é uma frequência densa, sempre que a frequência está baixa, é fácil esse tipo de relações. Ou seja, é normal a asneira. Porquê? Porque normalmente numa vibração mais baixa quem manda é o ego. Se o ego é que manda, se o ego é que determina, se o ego é que é o rei, eu costumo dizer que é o rei até da asneira. Se é o rei da asneira, normalmente o ego faz o que quer. O que significa que temos que ter algum cuidado para podermos perceber em que frequência é que estamos. Se estamos numa frequência próxima a uma frequência da luz, ou se estamos numa frequência mais densa, dita frequência de sombra, em que aí pode acontecer qualquer coisa. E pode acontecer qualquer coisa desagradável ou que nós sejamos desagradável com alguém. E chega uma altura, quando começamos a alterar a frequência e começamos a elevar muito a nossa frequência, a gente vai perceber rapidamente que aquilo que fizemos numa frequência mais baixa é vergonhoso numa frequência mais alta. Aquilo que nós achávamos que era normal, porque o nosso ego estava a responder numa frequência mais baixa, numa frequência mais alta não faz sentido nenhum. Numa frequência mais alta é como se a nossa alma ficasse pasmada com aquilo que nós estamos a fazer. Como se nós não tivéssemos aprendido nada espiritualmente com o trabalho interno, António, com o trabalho interno que andamos a fazer há algum tempo. Daí a importância de percebermos a diferença entre a frequência da sombra e a frequência da luz. O que significa que quando insistimos em fazer asneiras, quando insistimos em estar numa frequência da sombra, qualquer coisa acontece desagradável. Qualquer coisa acontece que nos tira do nosso centro, que nos tira da nossa frequência de amor. Porque se vibrarmos numa frequência mais elevada, numa frequência de luz, até a nossa vida fica muito mais tranquila. O chakra cardíaco abre e a nossa relação com os outros, a nossa relação com a vida e a nossa relação com o divino altera-se completamente. Portanto, não é difícil termos esta consciência, porque quando estamos a ter esta consciência, facilmente compreendemos quando é que estamos a agir mal. E às vezes agimos mal propositadamente, que ainda é pior. Eu acho que todos fazemos isso. A determinada altura da nossa vida, nós sabemos que estamos a agir mal e fazemos-lo e parece que temos orgulho em fazer aquela asneira. Isso acontece porque deixamos a frequência da sombra entrar. E quando a frequência da sombra entra, faz o que quer. Porque se estivéssemos numa frequência da luz, aquele tipo de asneira simplesmente não se dava, ou não se realizava, ou não acontecia. Portanto,
A diferença entre a frequência da sombra e a frequência da luz é extremamente grande. Espero que tenham entendido. Se não entenderem, eu acho que sim, podem escrever à vontade que eu depois respondo, podem fazer perguntas, podem... o que quiserem. Eu estou aqui para aquilo que quiserem. Olá mãe, eu estou aqui para aquilo que quiserem, mas a diferença... Olá Isabela, a diferença entre a frequência da sombra e a frequência da luz é esta. É que na frequência da sombra, qualquer asneira que a gente faça é validada. O ego valida, o insulto, a maledicência, o desrespeito, a asneira, é justificada pelo ego, é justificada por uma frequência baixa de sombra. Mas se estivermos na frequência da luz, jamais naquela frequência conseguimos fazer aquilo que normalmente faríamos na frequência da sombra. O que significa que sempre que estivermos numa frequência mais elevada, sempre que vivermos na frequência da luz, é difícil fazer as asneiras características da frequência da sombra. Portanto, a diferença entre uma frequência e outra é abismal. E essa frequência é que vai determinar a maneira como nós reagimos aos outros, a maneira como tratamos os outros, a maneira como nos sentimos interiormente dentro de nós, como é que as nossas células vibram, porque se a frequência for muito mais elevada, as nossas células vibram muito mais rápido e sente-se o amor aqui no chakra cardíaco. Se a frequência for uma frequência de sombra, acreditem que não sentem amor no chakra cardíaco. É impossível sentirem amor no chakra cardíaco se a frequência for de sombra. Portanto, aquilo que vos é pedido, que também é pedido para mim, é que tenhamos consciência a cada instante onde é que estamos a vibrar. Se estamos a vibrar na frequência da sombra ou se estamos a vibrar na frequência da luz. E não é difícil fazer essa análise. E sempre que estamos a fazer essa análise, estamos em loco, estamos no momento presente a corrigir o que houver para corrigir. Para que possamos, de uma vez por todas, viver na frequência da luz. Ok? Basicamente é isto. Hoje não vou falar muito mais. Olá, Elsa. Portanto, quem chegou depois, puxa atrás e analise o que é isto, ou o que é a diferença entre a frequência da sombra e a frequência da luz, o que é que ocorre quando estamos na frequência da sombra e o que é que acontece quando estamos na frequência da luz. Portanto, não é difícil, puxam atrás e ouvem. No entanto, vou falar novamente, antes de fazermos a nossa meditação, vou falar novamente no retiro de um dia que vai ocorrer dia 27 de novembro, desde as 10 da manhã às 8 da tarde, onde vamos aprender algumas técnicas de meditação. Não para dominar a meditação, mas vamos aprender em certa medida a silenciarmos-nos. Vamos aprender a ficar pacificados e vamos aprender a fazer com que as células do nosso corpo, com que os átomos do nosso corpo possam ficar pacificados quando chegamos a casa depois de um dia de trabalho. De modo a podermos, em certa medida, cortar uma frequência, como agora estamos a falar de frequências, uma frequência mais densa que trouxemos da rua, que trouxemos do contacto com os outros seres e que precisamos não de ocultar aquela energia que veio mais densa, mas trabalhá-la, transmutá-la, para que nós possamos, sempre pudermos, viver numa frequência da luz. Daí o tema 2, ser sombra e ser luz. E quando falamos em sombra e falamos em luz, estamos a falar em frequências. Por mais que nos custe, ou por mais que queiramos chamar outra coisa, estamos a falar em frequências. A sombra vive numa determinada frequência, ou em várias frequências, porque há gradações, e a luz, também tendo gradações, vibra em determinado tipo de frequências. E aquilo que nós somos
atenção, aquilo que nós somos e aquilo que fazemos numa frequência da luz, não conseguimos fazer na frequência da sombra. E as asneiras que normalmente fazemos e realizamos e deixamos acontecer na frequência da sombra, é impossível a fazermos na frequência da luz. Ok? Há aqui uma distância grande entre uma frequência e outra, porque entre uma frequência e outra é que vai determinar a maneira como nós nos sentimos interiormente, o modo como vibramos dentro, porque se sentirmos o nosso chakra cardíaco aberto e sentirmos uma vibração de ligação à natureza, uma ligação de luz, uma vibração de luz, é impossível, acreditem, chatearmos. Só nos conseguimos chatear quando a nossa frequência baixa. Ok? Vamos então fazer a nossa meditação. Façam 3 respirações profundas. Tomem consciência de onde estão. Pacifiquem-se. Descontraiam o vosso corpo.
Quando estiverem preparados, podem abrir os olhos, com calma, sem pressa, cada um ao seu ritmo. Olá, António. Olá, Jamote. Eu tinha dito há pouco. É fácil nós validarmos pelo cardíaco em que frequência é que estamos. Se estamos agitados, se não estamos agitados, se estamos a vibrar numa frequência de sombra ou se estamos a vibrar numa frequência de luz. É mais fácil do que aquilo que a gente pensa. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é perceber em que frequência é que estamos a vibrar. Em que frequência é que queremos vibrar, de modo a podermos ter uma existência muito mais tranquila, muito mais amorosa e muito mais pura com a vida, com os outros e como eu costumo dizer, com o divino. Não se esqueçam, para terminar, não se esqueçam do retiro de meditação de um dia que vai ocorrer dia 27 de novembro, das 10 às 18 da noite, onde vamos aprender a meditar. Vamos aprender algumas técnicas, não muitas, para podermos fazer o nosso trabalho interno, para podermos estar tranquilos e para nos podermos, sempre que tivermos tempo, para podermos nos pacificar e estarmos o mais focados no nosso desenvolvimento interno e na nossa consciência, ou na nossa expansão de consciência. Portanto, vou dedicar a todos, hoje é breve, vou dedicar a todos um resto de um fim de semana. Ainda vai acontecer, ainda vai existir um fim de semana prolongado, porque na segunda-feira é feriado, portanto é o dia dos fiéis, ainda temos mais um dia para poder descansar, portanto façam um caminho interno, estejam tranquilos, validem sempre em que frequência é que estão e façam por serem felizes. Um bom fim de semana a todos, ou um bom resto de fim de semana. Obrigado por terem assistido. Namasté, um beijinho e boa noite. E obrigado.